Sua família tem um histórico de divórcio, padrões de vício, escassez financeira que parece nunca ter fim? E lá no fundo você já se perguntou, será que eu estou preso nisso? Será que existe uma espécie de maldição familiar que me impede de avançar? Se essa pergunta já passou pela sua cabeça, você precisa ouvir o que a palavra de Deus realmente diz sobre isso. Porque a verdade que vamos descobrir hoje, em textos como Gálatas e Êxodo, não é um talvez. É uma libertação completa. Fique comigo, porque o que você vai aprender hoje pode quebrar as correntes que você nem sabia que estava carregando. Vamos direto ao coração da batalha, lá na carta aos Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 10. O apóstolo Paulo está lidando com uma crise gigantesca. Pense comigo. Ele pregou um evangelho de liberdade pura, de graça radical. E agora, chegam alguns mestres dizendo, sim, a fé em Jesus é ótima, mas você também precisa seguir as regras antigas, as obras da lei, para ser realmente completo, para se aperfeiçoar. Parece bom, não é? Um pouco de esforço próprio. Mas Paulo vê isso como um veneno mortal. E ele não mede palavras. Ele diz, com toda a autoridade apostólica, pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Vamos parar aqui. Que frase pesada. O que exatamente é essa maldição da lei? Imagine que para viver, você recebe um manual de regras com 1000 páginas. Para ser aprovado, você precisa cumprir cada uma das regras, perfeitamente, todos os dias da sua vida. Se você tropeçar em uma regra, uma única vez, você não apenas perde um ponto. Você é reprovado. Você está fora do jogo. Desqualificado. Essa é a maldição da lei. A lei é santa, justa e boa. Ela é o padrão perfeito de Deus. Mas como nós somos imperfeitos, a lei acaba funcionando como um espelho que revela nossa sujeira e um martelo de juiz que nos condena. Ela exige perfeição, e nós só conseguimos entregar fracasso. Ninguém, exceto Cristo, jamais conseguiu viver sob essa exigência. Por isso, por esse caminho, o destino de todos nós era condenação. Estávamos debaixo dessa sentença. Mas é aí que o evangelho explode em cores vivas. Continue comigo no versículo 13. Paulo escreve, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Entenda a profundidade disso. A palavra resgatou é uma palavra de mercado. Ela significa comprar de volta. Imagine um mercado de escravos. Você está lá, acorrentado, sem esperança, com um preço na sua cabeça que você jamais poderia pagar. A sentença da lei te colocou ali. E então, Jesus chega. Ele não negocia seu preço. Ele não te dá um empréstimo. Ele se coloca no seu lugar. Ele assume a sua corrente, a sua sentença, o seu preço de morte. Ele se torna o alvo da maldição para que você pudesse sair livre. A cruz, o madeiro, era o símbolo máximo da maldição. A própria lei dizia, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E o que Cristo fez? Ele foi para o madeiro. O único justo, o único perfeito, voluntariamente se colocou debaixo do veredito que era nosso. Para quê? O versículo 14 responde, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, e para que recebêssemos, pela fé, a promessa do Espírito. Que troca gloriosa! Ele pegou nossa maldição para nos dar a bênção dele. E qual é essa bênção? Justificação pela fé, ser declarado justo diante de Deus, e a vida da nova criação, o próprio Espírito Santo, vindo morar dentro de nós, aqui e agora. Então a tese central de Paulo é clara como a luz do dia. A sentença de morte que a lei prescrevia para nós, pecadores, caiu sobre Cristo. E por causa disso, a promessa de vida feita a Abraão, a bênção da justificação e do Espírito, é agora transferida para todo mundo que simplesmente crê. Fim da história. Ou, será que não? É aqui que a coisa fica interessante. Porque alguém vai levantar a mão e dizer, ok, Paulo, entendi Gálatas. Mas é aquele texto assustador lá em Êxodo, capítulo 20, nos versículos 5 e 6. Vamos para lá. É a passagem dos 10 mandamentos. E Deus diz algo que arrepia muita gente. Ele diz que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que o odeiam, mas usa de misericórdia por 1000 gerações com aqueles que o amam. E aí? Isso não soa exatamente como uma maldição hereditária? Como um destino inevitável que passa pelo sangue? Calma. Contexto é tudo na Bíblia. A palavra hebraica para visitar não significa jogar uma praga mágica. Significa inspecionar, prestar contas, trazer à luz as consequências. E mais importante, perceba as duas condições. 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E misericórdia por 1000 gerações daqueles que me amam. Isso não é sobre o mecanismo automático e fatalista. É sobre a física espiritual de uma aliança. Deus está dizendo para o povo de Israel no Sinai, se uma família, uma linhagem inteira, mergulha na idolatria, geração após geração, se eles persistentemente me odeiam e rejeitam a aliança, as consequências desse veneno vão se espalhar. O poço que eles cavaram ficará envenenado por gerações. É como uma família onde o alcoolismo se torna cultura. O avô bebe, o pai bebe, o filho aprende a beber. As consequências, dor, abuso, pobreza, se manifestam. Isso não é uma maldição do álcool mágica. É o fruto amargo de um padrão de pecado persistente. Mas veja o contraste espetacular. Se a casa, a família, ama o Senhor, se eles andam na aliança, a misericórdia não dura 3 ou 4 gerações. Ela transborda por 1000 gerações.
A tendência de Deus, a sua natureza, é abençoar de forma avassaladora. Então, Êxodo 20 nunca ensinou fatalismo. Ensinou responsabilidade dentro da aliança. O caminho do ódio a Deus gera consequências cumulativas. O caminho do amor a Deus gera bênçãos exponenciais. A escolha ainda é de cada geração. Mas sabe qual é a melhor parte? A própria Bíblia não nos deixa na dúvida. A Escritura interpreta a Escritura. Séculos depois do Êxodo, o povo de Israel tinha distorcido esse ensinamento. Eles criaram um provérbio popular para tirar a responsabilidade de si mesmos. Eles diziam: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que ficaram estragados. Em outras palavras, a culpa da minha vida ruim é do meu pai, do meu avô. Era uma desculpa perfeita. E então, Deus levanta o profeta Ezequiel, no capítulo 18, versículos 2 a 4, ele manda uma mensagem direta para demolir esse provérbio. Deus diz, em essência: parem com essa conversa. A alma que pecar, essa morrerá. Cada um prestará contas da sua própria iniquidade. A responsabilidade é individual. Não existe carregar a culpa judicial de um ancestral. Cada pessoa responde por si. Como se não bastasse, o livro de Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16, já tinha estabelecido a lei civil em Israel. Os pais não morrerão pela culpa dos filhos, nem os filhos pela culpa dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Se isso valia para a justiça humana, quanto mais para a justiça divina. E a história não para por aí. O profeta Jeremias, no capítulo 31, olha para o futuro e aponta para a solução definitiva. Ele diz que viriam dias em que ninguém mais diria aquele provérbio das uvas verdes. Por quê? Porque Deus faria uma nova aliança. E qual a característica dessa nova aliança? Perdão completo de pecados e a lei de Deus gravada não mais em pedra, mas nos nossos corações. E quando essa nova aliança chegou? Em quem ela chegou? Em Jesus Cristo. Em Cristo, o ciclo de desculpas e a transferência de culpa acabam. Uma nova realidade começa. A Bíblia inteira grita essa verdade. Balaão, um profeta pagão, é contratado para amaldiçoar Israel em Números 23, versículo 20. Ele é forçado por Deus a dizer: recebi uma ordem para abençoar, ele abençoou, e não posso mudá-la. Provérbios 26, versículo 2, nos ensina: como o pássaro que foge e a andorinha que voa, assim a maldição sem causa não se cumpre. Uma maldição precisa de uma base legal para pousar. Mas adivinhe? Em Colossenses capítulo 2, versículo 14, Paulo nos diz que o documento de dívida que era contra nós, com todas as suas exigências, foi cancelado, pregado na cruz. A base legal para a acusação e para a maldição foi aniquilada. É por isso que a proclamação de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 é tão poderosa. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Sua linhagem de sangue não define sua identidade. Sua linhagem espiritual, em Cristo, define. E o fim da história já foi escrito para nós. Lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 3, na Nova Jerusalém, na consumação de todas as coisas, a palavra declara: nunca mais haverá qualquer maldição. A vitória final de Cristo é a erradicação total e eterna de toda maldição. Agora, isso significa que não existe guerra espiritual? De forma alguma. A Bíblia é clara. Tiago capítulo 4, versículo 7, nos ordena: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Efésios capítulo 6, versículo 12, nos lembra que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais da maldade. Mas perceba a postura bíblica: é resistir firmes na vitória que Cristo já conquistou. É vestir a armadura de Deus porque já somos filhos amados. A solução não é recorrer a rituais, amuletos ou sessões místicas de quebra de maldição, como se o sangue do cordeiro na cruz tivesse sido um pagamento parcial, um sinal de entrada, e o resto dependesse de um ritual secreto que você precisa descobrir. Isso é um insulto à obra completa de Cristo. E daí? O que a gente faz com tudo isso? Qual é a mesa posta para nós, cristãos, hoje? Porque em muitos lugares, a gente ouve exatamente o contrário do que acabamos de ler. Ouvimos sobre a necessidade de quebrar maldições hereditárias, de cortar laços espirituais com rituais e fórmulas específicas. Mas a palavra corrige essa visão com uma clareza que traz paz e esperança. A verdade fundamental é esta: identidade vem antes de obrigação. Efésios, capítulo 1, versículo 3 diz que, se você está em Cristo, você já foi abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Gálatas 3,13 diz que você já foi resgatado da maldição. Você não luta para alcançar a libertação. Você luta a partir da libertação que Cristo já comprou e te deu de graça na cruz. Essa é a virada de chave que muda tudo. Ao mesmo tempo, sejamos honestos. Padrões familiares existem. Consequências do pecado de gerações passadas existem. Temperamentos explosivos que passam de pai para filho. A tendência ao vício. Segredos de família que criam uma atmosfera de vergonha. A idolatria moderna do dinheiro ou do poder que modela os valores dos filhos. Esses padrões são reais. Mas um padrão não é uma sentença. Uma inclinação não é um destino. Em Cristo, o ciclo é feito para ser interrompido. Você é um interruptor. Então, como fazemos isso na prática? Vamos a 5 passos simples, bíblicos e santos. Sem misticismo. Pura obediência ao Evangelho. Primeiro, arrependa-se. Mas não apenas de um jeito genérico.
Arrependa-se dos seus pecados pessoais e dos pecados familiares que você vê que está replicando. Seu pai era um homem zangado, e você explode com seus filhos? Arrependa-se disso especificamente. Sua mãe vivia ansiosa com dinheiro, e você vive com o mesmo medo, mesmo quando não há motivo. Arrependa-se dessa incredulidade. E faça algo radical. Traga isso à luz. Confesse a Deus, honestamente. E depois, confesse a um irmão ou irmã maduros na fé, na sua igreja. A confissão arranca a raiz do pecado que a vergonha alimenta na escuridão. Segundo, perdoe. Este é gigante. Perdoe ofensas herdadas e diretas. Talvez o padrão que te afeta venha da ferida de um pai ausente, uma mãe crítica, um avô abusivo. Perdoar não é dizer que o que eles fizeram foi certo. Não é fingir que não doeu. Perdoar é um ato de fé onde você entrega o caso nas mãos do justo juiz, Deus, e libera seu próprio coração da obrigação de cobrar a dívida. Enquanto você guardar a amargura, você permanecerá acorrentado ao padrão. O perdão é a sua chave para se libertar e não repetir a mesma dor com a próxima geração. Terceiro, renuncie. Ativamente, com sua boca e com sua vida, renuncie a todo e qualquer envolvimento com idolatria ou ocultismo, seja seu ou da sua família. Quebre alianças feitas com mentiras. Feitiçaria, simpatias, consulta horóscopos, adivinhações, pactos de qualquer natureza. Diga em voz alta: em nome de Jesus, eu renuncio a isso e declaro que minha única aliança é com Cristo. E depois, se desfaça de qualquer objeto físico que te conecte a essas trevas. Jogue fora amuletos, livros, imagens. Limpe sua casa e sua vida, declarando que aquele território pertence ao Senhor Jesus. Quarto, substitua. A natureza espiritual abomina o vácuo. Não basta dizer não ao pecado e aos padrões antigos. Você precisa dizer sim a novos hábitos santos. Você está quebrando um padrão de mentira? Comece a praticar a verdade radical. Está quebrando um padrão de preguiça? Comece a servir alguém na sua igreja ou vizinhança, hoje. Substitua os velhos caminhos com as disciplinas da graça. Mergulhe na palavra diariamente, mesmo que por 5 minutos. Ore de forma simples e constante. Congregue fielmente. A santidade não acontece por acidente, ela é cultivada com novos hábitos. Quinto, fale a verdade. Declare a verdade de Deus sobre a sua identidade. O acusador, o diabo, virá com as mentiras de sempre. Você é igual ao seu pai, você nunca vai mudar, você está preso nisso. Você precisa responder, não com seus sentimentos, mas com a palavra. Como Jesus fez no deserto. Quando a acusação vier, declare em voz alta: não. A Bíblia diz em Efésios 1, versículo 3, que eu sou abençoado com toda a bênção espiritual. A Bíblia diz em Gálatas 3, 13, que Cristo me resgatou da maldição. Fale a Escritura para sua própria alma até que ela se torne mais real para você do que qualquer padrão do passado. Você percebe a lógica poderosa do Evangelho em tudo isso? Não é fácil esses 5 passos para que Deus finalmente quebre sua maldição e te ame. A lógica é o oposto. É porque, em Cristo, você já é amado, já é perdoado, já é abençoado e já foi resgatado. Agora você é livre e capacitado pelo Espírito Santo para viver de uma forma radicalmente diferente. A bênção de Abraão que você recebeu não é um amuleto da sorte. É a realidade da justificação e do poder do Espírito agindo em você, reescrevendo a história da sua vida e da sua casa. Hoje, no seu trabalho, no trânsito, na mesa do jantar, você pode ser aquele que interrompe um ciclo de décadas de dor simplesmente dando um pequeno passo novo em obediência, confiando na obra que Cristo já completou. Verdade central. Em seu contexto, Êxodo 20, versículos 5 e 6 fala de consequências geracionais para quem persiste em odiar a Deus numa aliança. Mas Gálatas 3, 10 a 14 proclama a verdade final para nós. Em Cristo, a sentença judicial da lei, a maldição, foi totalmente removida, e a bênção prometida é agora concedida a todos que creem, sem exceção. Pérola do dia. Escolha uma área de um padrão familiar que te incomoda. E nas próximas 24 horas, dê um passo concreto de obediência que envolva ou confissão, ou perdão, ou um novo hábito santo. Só um. Comece hoje. Vislumbre da graça. Do madeiro da maldição ao trono da glória, Jesus carregou nossa culpa, desarmou completamente o poder da acusação, e já nos deu o Espírito Santo, que é o sinal, a garantia viva daquele dia final, quando, como diz Apocalipse 22:3, não haverá mais, absolutamente nenhuma, maldição. Hoje, você resiste ao diabo firme na fé, não para tentar ser abençoado, mas porque você já foi eternamente abençoado em Cristo. E essa bênção está destinada a transbordar através de você. Se entender essa liberdade na cruz te deu um novo fôlego, você precisa ver o vídeo que já está aparecendo na sua tela. Nele, a gente mergulha em como viver essa vitória no dia a dia, usando a armadura de Deus que Efésios nos ensina. É o próximo passo prático. Clique aí e vamos continuar essa jornada juntos. Agora, quero muito ouvir de você. Dos 5 passos práticos que falamos hoje, arrependimento, perdão, renúncia, substituição e declaração da verdade, qual deles mais falou ao seu coração? Comenta aqui embaixo só o número do passo, de 1 a 5. 1, 2, 3, 4 ou 5. Eu quero muito saber o que mais ressoou com a nossa família Palavra Pura hoje. E se você busca um entendimento da Bíblia que te liberta e não te aprisiona, que te dá ferramentas para a vida real e não apenas teoria, se inscreva no canal. A gente está aqui todos os dias, abrindo a palavra e descobrindo a beleza do Evangelho juntos. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado porque na cruz o Senhor levou a minha maldição para me dar a sua bênção. Eu recebo essa troca pela fé.
Em teu nome, eu renuncio a todo pecado, todo padrão familiar e toda mentira que eu abracei. Eu escolho perdoar quem me feriu e escolho andar na tua luz. Espírito Santo, por favor, escreve a tua palavra no meu coração e guia cada um dos meus passos hoje. Que a tua paz, que excede todo entendimento, reine na minha vida e na minha casa. Em teu nome, Jesus. Amém.